Olá, meu amigo! Oi, minha amiga do Arte que Faz! Muito bom dia para você que está aí nos assistindo. Vamos começar mais um programa com muito artesanato de qualidade. Esse programa aqui que sempre quer trazer novidades para vocês e que realmente quer transformar a sua vida através da curte, aí você pode aprender aqui, já sair fazendo, se aprimorar. A gente quer que você seja muito feliz com artesanato, esse é o nosso objetivo. Hoje, a técnica de hoje é uma das mais pedidas, porque é patchwork. Então, a gente tem muito prazer de apresentar a artesã Lígia Amara para mostrar a peça de hoje pra gente. Tudo bom? Tudo, Lili. E você? Tudo bem, obrigada por você ter vindo, viu? Certo, obrigada pelo convite, eu agradeço. Que bom. Vamos aqui ensinar um passo a passo legal para as suas colegas que curtem o seu programa. Ainda mais com essa técnica que é super. Hoje em dia o patchwork tá com tudo mesmo. Tá super em alta, né? Super. É assim, o patchwork é uma técnica que assim muitas pessoas quer aprender, né? Porque tá sendo muito bem divulgado, tem muita artesã trabalhando com a técnica e é uma técnica que é uma arte, né? A arte em tecidos está em alta. É. E muita gente está se beneficiando da arte em tecidos, fazendo, porque o patchwork você pode fazer tanto peça utilitária quanto decorativa, e a gente percebe, né, com a nossa experiência, que tem muita gente vivendo do patchwork, realmente fazendo sucesso, e participando de feira, e dando aula. Então a gente vê que é uma arte que realmente tem futuro. Todo mundo que está se enveredando nessa arte está conseguindo, né, com carinho. Tem que fazer bem feito, com bom acabamento. Sim. É assim, é uma técnica bem antiga, porém que começou a se resgatar ela novamente, né? Sim. E hoje a gente tem vários apetrechos para fazer o artesanato, o patchwork, então já não é mais difícil. E são várias técnicas. Isso, várias técnicas. E a técnica que você vai ensinar hoje, ela vai ensinar uma capa para tablet em patchwork, porque hoje em dia a gente precisa ter uma capa, imagina, nós mulheres, assim, precisamos ter uma capa mais estilosa. E ela fez uma capa num formato todo especial, com alcinha, que você pode fazer, não é difícil de fazer, fica aquele visual super estiloso, né, charmoso, e você consegue vender, é uma peça que você consegue vender com facilidade. Aí você vai usar que técnica? Então, o primeiro passo da nossa técnica que eu vou mostrar para vocês hoje é o passo do empilha e corte. Então, literalmente, a técnica fala empilha e corta. Para fazer essa bolsa inteira, a gente vai precisar de 8 quadrados, tá? Tá. No tecido, 4 quadrados no tecido estampado e 4 quadrados no tecido liso. A gente fala que o primeiro passo é empilha e corte, por quê? Porque a gente vai literalmente empilhar os quadrados. Então, ó, eu vou colocar um quadrado estampado, um quadrado liso, um quadrado estampado e um quadrado liso. Todas as medidas, o material tá tudo no nosso site. É só entrar lá no artequefaz.com.br ou na nossa página do Facebook que você encontra. Lili, é isso mesmo. Para já matar um pouco da curiosidade, os quadrados partiu de um tamanho de 25 por 25. Tá? O que nós precisamos pensar? Como eu vou cortar esse quadrado, então eu sempre tenho que pensar a quantidade de corte que eu vou fazer. Porque depois eu vou produzir o tecido na técnica para mim cortar uma modelagem. Tá. Então, nessa técnica, eu praticamente usei 3 cortes. Comporta muito bem. Então, aqui, ó, eu empilhei os meus quadrados, vou posicionar minha régua. Eu posso cortar mais para cima, mais para baixo, no meio, fica a critério de cada um. Apoio bem a minha régua nos meus quadrados, por quê? Porque eu vou cortar 4 tecidos de uma única vez. E vamos lá, ó, e vamos cortar. Vai com cortador, que facilita a vida. Isso. Cortei. Às vezes acontece de não cortar todo na primeira vez que você passa o cortador, verifica e se precisar passa novamente. Tá bom. Eu não posso, eu fiquei com 2 partes, certo? Parte superior e parte inferior. O que eu não posso fazer? Costurar 2 partes superiores ou 2 partes inferiores, porque aí dá diferença. Então, o que eu faço? Eu separo as partes e aí eu vou brincar. Eu vou colocar o vermelho com estampado. Direito com direito? Direito, olha, sempre lembrando, a gente precisa, ó, direito com direito, com o meu alfinetinho, para quem não tem muita habilidade na máquina, eu alfineto. Eu faço isso em todos os meus quadrados. Então, sempre pegando numa parte superior com a da inferior. Com a inferior, exatamente, Lili. Alfinetei,
O que eu vou fazer? Vou para minha máquina de costura e vou fazer uma costura com uma largura de pé de máquina, uma largura de calcador em todo o meu processo. Tá. Feito isso, vou para o meu ferro de passar, já fiz a primeira costura, passei, porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou empilhar e cortar. Aí o que eu faço no segundo corte? Eu brinco com os tecidos. Você pode fazer isso assim, certo? Colocar desta forma. Você pode brincar assim, certo? Aí o posicionamento dos quadrados vai a critério delas. Elas escolhem, é uma sugestão. Eu vou cortar dessa forma. Venho de novo com a minha régua e com o meu cortador, ó. Vou fazer mais um corte, certo? Cortei de novo. E vou de novo fazer o mesmo processo. Alfineto direitinho, fui pra máquina de costura de novo, ó. Vou mostrar o avesso pra ela. Tá vendo que já tem 4 costuras. A primeira que eu fiz e a segunda. Que nesse tamanho de quadrado, nessa medida de 25 por 25, eu consigo fazer mais um corte. Sem muita regra, ó. E corto. Lembrando, meninas, como vocês vão fazer 4 quadrados de uma vez, vocês sempre vão brincando com as cores. Sempre vão intercalando. Estampado com liso, liso com estampado, muda a posição. De novo. Unir direito com direito, ó. Vou alfinetar, vou costurar. Costurei. Você vai brincando. Vou brincando, certo? Mostrei, ó, costuradinho. Aí vou pro ferro de passar, passei tudo direitinho. Conforme a gente vai cortando, o nosso trabalho atrás vai ficando com várias costuras. Se você não tiver o carinho de ir lá, passar direitinho, na hora que você for fazer o próximo corte, você vai empilhar, vai escorregar e aí você vai perder o trabalho. Depois que eu fiz o meu terceiro corte, costurei direitinho, passei, ó, eu vou ter um trabalho assim. Tá, um ele vai ficar igual ao outro, porque não fica. Que você falou, né? Não, Lili, não fica igual ao outro. Eu trouxe várias peças aqui, se você ver, uma ficou diferente da outra. Aí, a mesma coisa, ó, se vocês perceberem, ele ficou desigual. O que a gente faz? Refila, se for necessário, ó, vem com o seu cortador e acerta. Eu, geralmente, em casa, com um pouco mais de prática e um pouco de pressa, você acaba acertando isso na máquina, né? Então, o que a gente faz? Tá vendo que aqui tá desigual? Eu faço desta forma, ó. Eu sei que eu tenho uma parte aqui que tá maior, mas aí eu acerto com a minha parte mais certa da minha peça. E aí vou lá, alfineto, de novo, para quem não tem muita prática na máquina. Vou pra máquina de costura e costuro. Feito isso, eu vou ficar com uma peça desta forma. Já tá tudo costurado. Lembrando que, pra gente fazer o porta-tablet inteiro, a gente vai precisar de 8 quadrados. 8 estampados e 8 lisos. Pra cada parte dessa, eu tô trabalhando com 1/4 da modelagem. Preciso de 4 quadrados. Então, pra minha peça toda, eu vou precisar de 8. Aí, agora é hora de fazer o passo da modelagem, né? Então, eu tenho uma modelagem pronta, ó. Então, o que nós fazemos, ó? Eu vou pegar a modelagem, certo? Aí eu utilizo um giz de alfaiate ou uma caneta que apaga com a água, com ferro. Aí tem vários materiais hoje, vários recursos interessantes no mercado pra gente usar. Tá fácil. Tá muito fácil. E aí o que eu vou fazer? Eu vou riscar a minha modelagem na minha peça, na minha metade do meu trabalho. Vou riscar e vou recortar. Eu só tenho que me preocupar em cortar essa peça espelhada. O que a gente fala que é espelhado? Para as meninas que têm dificuldade, coloca, ó, direito com direito do trabalho. E aí eu venho com a minha modelagem aqui, ó, eu risco no meu trabalho inteirinho e vou recortar. Vai sair espelhado, aí eu vou ter as duas partes. Então, espelhado é sempre assim. Isso, sempre assim. Eu vou ficar com 2 peças igual a essa. Aí eu vou pegar a minha outra metade da minha outra peça, ó. Vou encaixar direito com direito, imaginando que a minha outra parte está cortadinha certinha. Vou alfinetar, ó. Certo? E vou costurar. Sempre o alfinete aí do lado. Sempre o alfinete. Já tô com um passo um pouco mais adiantado, tá dessa forma, ó. Já costurei, ó. Já costurei, né? Já coloquei a minha manta. Então, depois que costura que você vai pôr... Isso. Seguindo o molde, certo? Porque como eu já tô com a minha parte da frente cortadinha, eu posso até usar ela... Coloco a minha peça cortada em cima, alfineto direitinho e aí corto. Já dá pra cortar. Certo? Vou cortar. O que é interessante mostrar? Aqui, ó, eu tenho uns pedaços que tá preso já e tem outros pedaços que está aberto. A gente costuma fixar a manta no trabalho. Por quê? Facilita pra gente trabalhar. Se eu ficar com a peça, o trabalho solto e a manta solta, na hora que eu vou costurar, um pode escorregar e acaba não dando
não dando certo. Então, ó, uma costura reta mesmo, simples, eu fiz, ó, um pesponto de fora a fora. Outra coisa, fica a critério delas. Se quiser um outro toque, assim, né? Se quiser pode fazer. A gente hoje tem um monte de máquina que tem um monte de pontinho decorativo, um monte de ponto bonitinho, pode usar também para fazer. Tem algumas peças que eu usei os pontinhos bonitinhos, tem outras que não. É assim, não tem regra. Eu acho que a criatividade é o que importa. E aí, para fixar mais, eu costumo passar zigue-zague, tá bom? Ó, então já... Em toda a lateral, em toda a volta. Tá. Pra ter certeza que não vai escorregar na hora que eu for costurar. A gente vai preparar duas partes dessa, frente e costas, tá bom? Tá bom? Fazer o forro, que é outra parte que, olha... O forro também acompanhando o molde, né? Isso, tem. Essa parte da bolsa a gente chama como vista, do porta-tablet. Tá, mas antes de você fazer essa parte, vou aproveitar que a gente tá aqui com essa técnica do empilicorte e falar pra amiga lá de casa... Você que curte artesanato, que curte o patchwork especificamente, você sabe que tem várias técnicas e que você pode aprender e muito bem com as revistas da editora Minuano. E se você quiser assinar, é melhor ainda, porque aí você recebe aí no celular, na comodidade do celular, a revista, sempre com trabalhos assim maravilhosos, em técnicas diferentes. Então, tem o empilicorte, vai ter outras técnicas como Crazy, Foundation, sempre com trabalhos em vários níveis. Tem o mais fácil, o médio, o avançado, moldes em tamanho natural, que é muito importante. Então, se você quiser assinar as revistas da editora Minuano, entra lá no site da editora, que é o www.edminuano.com.br, mas assine já, porque durante um ano a revista de patchwork você vai assinar por um ano por apenas R$ 105,00, que pode ser parcelado em até 6 vezes ou à vista no boleto. Então, é assim, uma promoção super especial que a editora Minuano está fazendo, e se você assinar agora, você ainda ganha esse presente especial aqui que eu vou fazer questão de pegar, que é essa eco bag linda aqui, bem na pink, super linda, para você levar para casa. Você ganha em casa essa super eco bag. Então, vale a pena você assinar a revista de patchwork da editora Minuano. Então, entra no site ou você pode ligar também no telefone 0 operadora 11 3279 8234. Então, não é demais? Então, acessa o site e vê todas as informações lá. Mas não perca essa oportunidade, ainda pode ganhar essa eco bag. Então, tá ótimo. Corram, né? Meninas. Isso mesmo. Vamos continuar, então? Vamos, Lili. Vamos continuar assim. O que eu quero mostrar para elas agora? Como fazer o forro. Tá. Aqui, ó, é a vista. Já tá tudo cortado. Que já tá tudo cortado. Eu vou precisar de 2 vistas e de 2 retângulo que tá na medida de 40,5 por 19,5. Então, ele tem 19,5 por 40. Lili, super fácil. Direito com direito, meninas. Aqui eu peguei uma estampa de coração com um estampado. Alfineto. Vou alfinetar toda a minha peça. E aí, de novo, vou para minha máquina de costura. Uma costura reta em toda a extremidade. Ó, vai ficar assim. Depois que eu costurei, eu passo. E aí, o que eu faço? A gente fala na costura, eu venho rebater essa costura. Eu venho passar uma outra costura aqui para segurar essa minha dobra aqui de tecido que vai ficar atrás. Então, rebater é passar outra costura? É passar outra costura reta aqui. Tá. Eu vou repetir esse processo, certo? 2 vezes, porque eu preciso de 2 partes. Vai ficar desta forma. Preparou as 2 partes? Simplesmente, direito com direito, vai fazer uma costura na lateral. Costura na lateral, costura na lateral. Lembrando que é importante deixar um espaço sem costurar. Porque a gente vai fazer outro passo de mágica e a gente precisa dessa abertura para depois a gente desvirar o trabalho. E aí, o que eu faço aqui para dar esse charme, ó, de acabamento? A gente fala que é o fechamento em caixinha de leite, tá? Que é isso aqui, né? Isso, que é o recortezinho que a gente faz. Depois que eu costurei com a minha régua, eu vou lá e risco. Eu fiz uma marcação aqui, ó, de 3 centímetros, 3 por 2. Já pensando no meu 1 centímetro de costura. É um quadradinho aí. Isso, é um quadradinho. Com a ponta da régua, ó, não tem segredo. Elas vêm e riscam, certo? Tá. Vou cortar. E aí, a gente vai fazer aquele fechamento que é assim, ó. A gente alfineta, ele vai ficar o acabamento fechadinho. Bem de caixa de leite. Bem de caixa de leite. Fica bem acabadinho assim, ó. Fica
bonito. O que acontece? Ele aumenta o fundo do nosso porta-tablet, ele dá uma largura maior. Então, esse é o fechamento de caixinha de leite. Feito isso, o meu forro está preparado, a minha parte da frente da bolsa está preparada. Agora, ó, Lili, depois que eu fechei, ó, a minha lateral, eu vou estar preparado, eu vou separar. E aí eu vou voltar a trabalhar com a frente da minha bolsa, certo? Ó. Volta lá pra frente. Volta lá pra frente. Vamos lá voltar. Fiz o meu trabalho, ó, desvirei, certo? Só para elas olharem, que é aquele processo que eu já falei que a gente, ó, pegou a frente pronta, direito com direito, e eu vou fazer a minha costura. Tá. Certo? Costuradinha vai ficar assim. Vamos desvirar de novo para elas verem como que fica por dentro. Por dentro, é. A costura, ó. Tá vendo, ó? Tá costuradinho. E aí, o que acontece aqui, Lili? Tá vendo que ela tem um formato diferente? Já tem. Mas se eu fizer isso, ó, tá vendo? Ela se eu unir as alças aqui, vai ficar de estranho, né? Perde, então, né? perde o formato da bolsa. Então, qual é o segredo? Como a gente vai unir 4 partes, ó, tá vendo? Ó, eu fiz uma costura na lateral, ó. Aqui eu uni, ó, certinho as curvaturas, as alças, certinho, ó. Depois, eu vou fazer isto aqui, ó. Ó, de novo, para elas verem, ó. Certinho, ó. Certo? A minha costura que era lateral vai ficar no meio. Conforme você foi... Isso, entendi. Entendeu? Foi virando. Ó, certo? Ó, aqui foi unir as 2 peças, certinho, ó. Pronto. A minha costura que era lateral, ela vai ficar centralizada. Tá. Certo? De novo, a gente vai passar uma costura, né? Vamos alfinetar de novo. Aquele mesmo processo. Pra Né? passar costura. Isso, para passar costura. Quanto você consegue vender uma capa, uma bolsinha pra tablet? Olha, Lili, mais ou menos em torno, assim, é o que vai depender da região, né? Onde você tá, mas assim, um porta-tablet desse, do jeito que tem uma técnica sofisticada, você pode vender em torno de uns R$70, R$80, depende. Consegue vender bem. Consegue vender bem. Legal. Certo? Aí, o que acontece, meninas? Fizemos a costura na nossa lateral. Tá. Desculpa, na nossa Na lateral, parte de baixo. Na parte de baixo, no nosso fundo. Vamos fazer a mesma coisa. Com a ajuda da nossa régua, a gente vai fazer aquela nossa marcação de 3x2 para a caixinha de leite. A mesma coisa. Certo? A mesma coisa. E vamos costurar. Imaginando o quê? Esteja tudo costurado, tudo prontinho. Aqui só tá alfinetado, mas eu vou desvirar, ó. A gente vai colocar agora nosso trabalho direito. A gente só vai fazer o forro, Lili, tá? A gente vai colocar o forro aqui agora, ó. Então, assim, ó, a nossa peça está costurada, prontinha, certo? Tá. Na minha frente. E aí, o que eu vou fazer agora? Antes de colocar o meu forro, eu vou ensinar elas a colocarem um botão imã. Porque eu coloquei um botão imã nessa peça, ó. Se vocês, né? Tá, então... Então, assim, é uma segurança, né? Porque se a pessoa, né, Mas antes de você costurar a alça... Antes de me costurar a alça, eu vou colocar, antes de tudo, eu vou colocar o botão imã. Na minha modelagem já tem uma marcação. Então, eu só venho com a ajuda de um lápis e eu vou marcar, certo? Marquei, e aí, ó, não tem muito segredo. Então, lembrando que o botão imã, ó, eu tenho... As 2 partes. Tenho 2 partes, certo? Então, o que eu faço? Ó, venho aqui com uma das partes, certo? Com a ajuda da minha tesourinha, ó, é simples. Onde se riscou. Aonde eu marquei, tá, meninas? Aonde a gente marcou direitinho, ó, eu venho com a ajuda da ponta da tesoura, ó, e vou colocar. É facinho, tá bom? Né? É muito fácil de colocar, então não tem segredo. Tá. E atrás, ó, ele tem as orelhinhas. Aí eu vou encaixar no meu forro, eu coloco um reforço atrás e é só abrir as orelhinhas. Tá. Tá bom? E aí o botão imã tá colocado. Feito isso, com a minha peça pronta, o que eu vou fazer, Lili? Eu vou vestir, ó, tá bom? Ó, eu vou colocar a minha peça direito, ó, o direito da peça com o direito do forro. Tá, você só encaixa. Vou encaixar direitinho. Tá. E aí, aqui, qual é o segredo? Lili, eu não vou fechar as alças, tá? Então, ó, eu encaixei direitinho, eu faço, ó. Eu vou acertando costura com costura aqui, ó. Eu vou colocando alfinete nos pontos que eu preciso de apoio, tá? Que são nas curvas. Tá bom. Tá? Vou fazer isso em todos os lados. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou para minha máquina de costura de novo, Lili, e vou costurar.
Aqui, ó, os meus 2 últimos centímetros da minha alça, eu vou deixar aberto. Tá. Tá? Não costura. Não vou costurar, eu vou deixar aberto, Tá. tá? E aí eu vou vir com uma costura aqui, ó. Vou costurar em toda essa volta, meninas, ó. Vou costurar aqui, feito isso. Eu vou costurar aqui, tá bom? Tá. Faço essas 2 costuras. Depois que eu fiz essas 2 costuras, ela vai chegar nesse passo, ó. Que aqui eu já fiz um passo bem mais adiantado, ó. Então, ó, coloquei meu forro. Aquele espaço que eu deixei, ó, pro forro, ó, eu vou puxar o meu trabalho e vou trazer meu daquela trabalho. abertura. Isso, neste ponto, certo? Tá. Feito isso, aí eu vou acertar direitinho, aí é hora da gente fazer aquele fechamento que eu te falei. Ah, tá. Lembra que a alça ficou aberta? Aqui eu já adiantei também. Mas a alça, ó, aqui eu já costurei. Mas a alça, as 2 pontas vão ficar abertas, certo? E aí, o que eu vou fazer? Depois que eu trouxe o meu trabalho direito por um direito, o que eu vou fazer, ó, Lili? Os 2 últimos centímetros que tá aberto, eu vou acertar certinho aqui, ó. Direito com direito e vou fazer uma costura. Feita a costura, a alça vai ficar... Essa alça vai ficar fechada. Eu faço a mesma coisa com o forro, tá? Tá. Eu giro, certo? Encaixo direito com direito. É um pouco difícil, tem uma certa dificuldade, por quê? Porque é difícil de você acertar os tecidos, mas não tem segredo. Tá. É só questão de alfinetar, se tiver muito, alinhava um pouquinho calma. E com calma consegue costurar. Costurado. Ela costurado, ó, o que a gente vai fazer? Aí ela vai ficar com uns buraquinhos, né? Ela vai ficar com vai ficar com a lateral aberta, certo? Vai ficar, ó, praticamente, ó. Olha, meninas, ó. Fica tá vendo? abertinho. Fica aberto porque é o espaço que eu tenho para poder fazer isso. Como eu não costurei a alça inteira, se eu costurar ela inteira, eu não consigo fazer o acabamento. Depois, o que acontece? Vai ficar aberta. Aonde ficou aberto, ó, eu dobro direitinho o meu trabalho, certo? E aí eu vou fazer o acabamento. Qual é o acabamento? Ó, eu venho com rebater a costura que eu falei pra você, que é um pesponto, ó. Eu venho fazendo em toda a volta. Então, eu costumo começar aqui, ó, da lateral, certo? Porque eu venho com retrocesso e vai ficar um acabamento mais bonito. Tá. Em toda a volta. Vai fazendo. Vai fazendo, vai fazendo, ó. Esse é o acabamento, Esse é o acabamento, ó. Vai ficar, ó, fechadinha, tá? Inclusive, ó, eu fiz só de um lado da alça para as meninas verem, ó. Que o acabamento, ó. Eu fiz de um lado, eu rebati a costura só de um lado, ó. Tá. E do outro, no meio, aqui onde a gente pega, não tá rebatida a costura. Então, depois que as meninas, quando elas forem desvirar, uma outra diquinha é assim, ó. Esses lugares onde tem curva, antes de desvirar, ela dá uns piques, porque dá os piques, porque toda costura que a gente vai fazer aqui arredondada carece o pique, porque a gente consegue fazer um acabamento perfeito, ó. Tá. Você viu que aonde tem curva, ó, o trabalho não fica enrugado, né? Não faz prega, não faz dobra. E assim ela ficou pronta. E assim ela ficou pronta. A gente fez essa versão, né? E a outra versão que foi fotografada, eu fiz... A gente já tá mostrando aqui. Essa aqui atrás tem tule. Tule, tá. Tá, eu usei o tule, que ele já tem um acabamento em cianinha que fica interessante. Que aí dá pra fazer, aí você escolhe. Tem uma variedade de tecidos, você pode mesclar, como você falou, um mais fino com um tecido mais grosso. Aí você usa a sua criatividade e o seu bom gosto. É verdade, Lili. E assim, a criatividade não tem limite, né? Não tem limite. Então... Adorei, viu? Então tá aí, bom. Espero que elas tenham gostado. Para você fazer, vender, presentear. Não é tão difícil de fazer. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com a Lígia. Sim. Vê de novo no nosso canal do YouTube o programa, mas tenho certeza que se você ligar para ela, vai tirar várias dúvidas. Pega o contato dela lá no nosso site ou na nossa página do Facebook. Obrigada, viu? Obrigada a você, Lili. Infelizmente, eu queria ficar aqui horas e horas para a gente mostrar muito mais, né, da técnica, todos os detalhes, mas vocês sabem que o tempo de televisão é curtinho. Antes, rapidinho, vou mandar meus beijinhos, que eu amo, mandar os beijinhos para Fátima Minhava, de Santo André, a Bárbara Fernandes, de Niterói, e a Roberta Evaristo, de São Paulo. Fátima, Bárbara e Roberta, um beijo cheio de carinho para vocês. E a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo Arte que Faz. Continuem com a gente, tá?
Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.